Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, você abriu no começo, pode continuar aí quase nessa página. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aqui você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos aí da galeria, olha aqui para mim. Aí é mais fácil vocês se distraírem. Então gostaria de pedir para vocês atenção, tá? Se for possível não levantar para beber água nem ir no banheiro, a água eu sei que é possível. Banheiro só se for necessário. E outra coisa que eu quero avisar os irmãos, na hora da oferta não é hora de você ir beber água. Não é hora de fazer fila para beber água. Não tem essa necessidade. E quando nós começamos a louvar, às vezes nós não temos noção da seriedade que é estar na casa de Deus, que é estar na presença de Deus, então nós fazemos de qualquer maneira. Eu tenho sede, eu tenho vontade no banheiro, eu tenho cansaço, eu tenho sono, mas não convém que seja assim. Porque no momento que nós começamos a louvar, há uma resistência no mundo espiritual, meu querido, para que você não louve. Há uma resistência no mundo espiritual para que você não se entregue, para que você fique de braços cruzados, oprimido, para que você saia daqui oprimido como você chegou, contaminado como você chegou. E no momento que nós começamos o louvor, Deus me deu a visão de um demônio. O nome desse demônio, não sei se você conhece, é gira-mundo, gira tudo. É um demônio que faz a gente entrar numa roda viva, sem conseguir orar, sem conseguir prestar atenção nas coisas, sem conseguir se relacionar com pessoas, e ele destrói vidas, lares, famílias. E é esse demônio que tenta contra as nossas vidas. E você fica aí brincando. Vou beber água, vou no banheiro, vou chegar atrasado, vou a hora que eu quiser. Não convém que seja assim. Há pessoas espirituais que você diz que é, eu creio que você é. Então é muito importante. Eu oro para que Deus abra a visão espiritual dos irmãos. Porque na hora que você vê um demônio desse, você vai amarrar tuas calças, rapaz. Na hora que você vê um demônio desse que está querendo montar no você, você vai começar a tomar uma posição séria e firme diante de Deus. Chego desavisado, atrasado, oprimido. Não sei se vocês vêem televisão, não sei o que vocês fazem o dia inteiro, não me interessa. Só sei que nós vemos despreparo. Nós vemos despreparo. Falta temor no povo de Deus. Por isso hoje teve uma marcha para o capeta. E talvez tenha atingido você, porque não há oração, não há consagração, não há vida com Deus, não há temor, não há santidade. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, irmão. O demônio não brinca de ser demônio, e você brinca de ser crente. Chega,
Chega! As obras da carne são conhecidas, e são essas. Está escrito: aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Brinca-se muito. Brinca-se muito. Ai, por que você não veio na igreja? Ai, porque eu estava ocupado. Vai ocupando. Vai se ocupando. Se ocupa mesmo. A palavra hoje, eu fiquei muito incomodada. E no momento que nós começamos a orar, que Deus me deu a visão desse demônio, rodando no meio dos irmãos. E as pessoas desavisadas, andando para lá e para cá, bebendo água, conversando. Eu fiquei muito preocupada. Irmãos, e Deus é testemunha que nós temos coberto a sua vida. Deus é testemunha que nós temos orado por você. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o quanto é sério o mundo espiritual. O quanto são sérias as coisas que nós estamos caminhando para chegar até na glória. Não se brinca com as coisas santas. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com Deus. Precisamos rever os nossos valores, voltar às veredas antigas. Quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço: como você chegou na presença de Deus, irmão? Será que você estava melhor do que você está hoje ou você estava pior? Porque eu já faço essa pergunta desse jeito. Porque o certo seria que eu tivesse chegado de um jeito e hoje estivesse melhor. Será que melhorou? Será que você teve essa postura de ganhar a sua casa, a sua família, de conduzir os seus filhos à salvação? Ou será que esse demônio está rodando você para lá e para cá? Está te atordoando, te atormentando, e você não consegue receber a palavra de Deus? Esse demônio está repreendido do nosso meio em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então preste atenção. Quando você vier para a igreja no domingo, porque tem uns que são crentes domingueiro, só vem no domingo à noite, é pouco. Mas quando você entrar, antes de você vir, ore na sua casa, meu querido. Antes de você vir receber a porção preciosa que Deus tem para você, se prepare. Se há pecado na sua vida, conserta para ontem. Se há confusão na sua mente, coloque a sua mente diante de Deus. Não chegue desavisado, porque Deus mostra aquilo que está oculto. Deus traz à luz aquilo que está oculto. E eu não vou fazer coisa que muitas pessoas fazem em alguns lugares, algumas igrejas, mandar a pessoa levantar e falar para ela o que está acontecendo com ela. Eu poderia fazer isso sim. Poderia sim, porque eu vejo. Mas Deus não me mostra para isso, para expor a sua nudez, meu querido. Deus me mostra para que eu ore por você. Mas você sabe muito bem o que está acontecendo na sua vida. Você sabe muito bem o pecado que você tem praticado e caído nele sempre. Você sabe muito bem o que você tem conversado às escuras, às ocultas. Você sabe muito bem o que tem acontecido com a sua vida espiritual, que está uma derrota. Porque você consegue mal vir à igreja no domingo à noite e acha que já está crente, que Deus tem obrigação com você. Chega, nós não estamos aqui para brincar. Te agrade ou não, meu querido. Às vezes alguns irmãos, não concordo com a visão da igreja. Não concorda, irmão? Isso não é visão de igreja. Isso é visão do reino. Isso é visão de Deus. Isso é visão da palavra. Diga assim comigo: eu preciso caminhar no Espírito e não na carne. Amém, meu querido? Quem entendeu, diga amém. Então tá bom, é muito bom que você entenda mesmo. Então nós vamos começar a mensagem que Deus me deu hoje. Na hora que eu estava orando à tarde, agora eu entendi por quê. Nós temos um tema para essa palavra de hoje. Um tema muito sério. Cheios de si ou cheios do Espírito? Como nós somos? Nós estamos hoje cheios de si ou cheios do Espírito? Como que está a sua vida, meu querido? Tem uma diferença. Aquele que é cheio de si e cheio do Espírito. Nós falamos que caminhamos no Espírito, lemos isso aqui de Gálatas, é lindo. Olha aqui o fruto do Espírito, é tudo junto.
o amor, alegria, paz. Longanimidade é você não desanimar, e isso não tem acontecido muito frequentemente. Benignidade é que você é benigno com todos. Bondade, fidelidade tem faltado. Mansidão e domínio próprio. Isso aqui é do Espírito, Espírito Santo de Deus. Agora as da carne, eu acho que eu nem preciso traduzir para você, porque você sabe o que são. Agora eu quero te fazer essa pergunta. Qual a diferença daquele que está cheio de si e daquele que está cheio do Espírito? Aquele que está cheio de si, ele diz: eu faço, eu sei, eu posso, eu caminho, eu resolvo, eu vou, eu não vou. Esse que é cheio de si, ele já acha que sabe caminhar sozinho. E o que é cheio do Espírito, ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. É lindo isso, não é, irmãos? E é bonito eu falar: eu posso, eu sei, eu faço, eu caminho, eu aconteço, eu resolvo. Nós temos andado de uma maneira tão cheios de nós mesmos, tão orgulhosos, tão soberbos, que nós pensamos que nós já sabemos fazer. Eu conversava com o Erlo aqui agora mesmo, falando da questão de ficar nervoso, né? Ele falou assim: quando eu tocava no mundo, eu não ficava. Eu não ficava mesmo, porque a gente bebia, a gente aprontava tudo, né? Não ficava, eu ia lá, eu estava tranquilo, eu estava confortável. E sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas estão ficando confortáveis com as coisas de Deus, como a gente ficava no mundo. Está errado. E eu falei para o Erlo, no momento que nós perdermos esse temor, da mão ficar gelada, de dar tremedeira, parece treme aqui dentro, né? Acabou. Nós não temos ministério mais, é fogo estranho. E eu quero trazer isso para a igreja hoje, no momento que você, meu querido, chegar a pensar, analisar: hoje eu vou na igreja, eu vou ficar em casa, hoje eu vou orar, ou eu vou ver televisão. Eu quero te dizer que já está tudo perdido, tem que voltar, já desviou, já não está mais na vontade de Deus, cheios de si, resolvidos por si próprios. Eu não preciso. Não precisa até aparecer uma doença maligna. Não precisa até aparecer uma quebradeira. Não precisa até acontecer um problema com seu filho. Aí você não precisa. Aí no momento que foge do meu controle, eu paro de julgar e começo a entender que eu preciso. Agora, no momento que eu estou confortável, que todas as coisas estão caminhando a contento, eu chego e começo: nossa, por que essa pastora grita tanto? Nossa, será que isso é verdade? Eu não acredito em demônios. Por que isso? Por que aquilo? Por que são duros e rígidos? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque vocês estão cheios de si mesmos. Aquele que começa a fazer muita graça, é porque ele acha que ele sabe, ele faz, ele acontece, ele diz a verdade, ele faz tudo certinho. Não precisa de autoridade espiritual sobre a vida dele, não precisa de pastores, não precisa de líderes. Alguns líderes vieram me queixar: nós temos uma regra, irmãos, para cuidar de você. Os líderes vão visitar todos do discipulado. Tem alguns irmãos que não quiseram abrir a casa. Não precisa me visitar, não. Você é cheio de si. Não vou participar. Eu quero te dizer uma coisa: você é membro dessa igreja, essa igreja funciona desse jeito. E eu não tenho medo de te dizer isso, porque se você não quiser ser, irmão, o problema é seu com Deus, não é meu. Soberbo, jactancioso, orgulhoso, cheios de si e não cheios do Espírito. Não tem jeito o Espírito encher alguma coisa que está cheia de lixo. Nós precisamos antes nos esvaziar, deixar espaço para Deus, irmãos. O que tem preenchido a sua vida? O que esse demônio tem girado na sua vida que você não consegue parar? O que tem preenchido o seu coração, que faz você sentar aqui como uma pessoa que está assistindo um show, julgando, criticando,
blasfemando, fofocando e pecando. O que está preenchendo a sua vida, meu querido? Porque onde há lixo, onde há pecado, onde há soberba, onde as pessoas são cheias de si e acham que sabem, que podem, que acontecem, o Espírito de Deus não habita. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso não é só imagem, não. Você vai, eu sou crente, não tem imagem. Tem sim. Um monte de imagem aí no seu coração. Dinheiro, prosperidade, sociedade. Preciso me relacionar, pastora. É muito sério a brincadeira que tem acontecido no meio do povo de Deus nesses dias. A consequência, irmãos, tem vindo sobre o nosso país, porque nós somos crentes fracos, porque nós somos crentes fajutos, soberbos, cheios de si, não cheios do Espírito. E uma coisa muito séria, cheio de orgulho, vontade própria. E Deus não vai habitar nisso. Às vezes nós pensamos, eu estava hoje meditando na história de Saul, como é importante a nossa vida íntima com Deus ser frutífera. Diga assim comigo, o mais importante é a minha comunhão com Deus. Amém, irmãos? E nós não temos consciência disso porque nós vamos entrando numa roda viva, que é esse demônio aí, e nós não conseguimos tirar um minuto para orar. Nós viajamos, vamos de férias, nos divertimos, comemos, sei lá mais o que eu não quero nem saber, porque do jeito que chega eu não quero nem saber. Depois até pegar no tranco o negócio é feio. E nós esquecemos de orar. E com Saul foi assim. Sabe com o que ele se preocupou? Aqui em 1 Samuel diz, você não precisa abrir. Ele se preocupou com a sua imagem pública. Ele já tinha perdido o reinado, porque ele não teve comunhão com Deus. Porque ele era só aparência. E no momento que ele perdeu tudo isso, ele sabia que ele tinha perdido. Aí ele diz assim, ao que disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Irmãos, às vezes na hora que a gente resolve adorar de verdade, já é tarde demais. E com Saul foi assim. Já era tarde demais, só que ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com os anciãos do povo. Ele estava preocupado com o povo de Israel, mas não porque ele queria cuidar do povo, mas o que o povo ia pensar. E eu quero te perguntar uma coisa, querido. Você tem estado mais preocupado com o que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa a seu respeito? Se isso tem acontecido com você, a sua ruína vai ser igual a de Saul. Porque não adianta aparência. Não adianta ser bonito e alto e forte. Se não tiver vida com Deus, lá no íntimo, lá no seu quarto, não vai manifestar a glória de Deus através da sua vida. Nós cantamos esse louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que as pessoas conheçam o Senhor através de mim. As pessoas não precisam me louvar, elas precisam louvar ao Senhor. As pessoas não precisam me adorar, elas precisam adorar ao Senhor. Só que elas têm que reconhecer que eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho vida com Deus, lá no meu quarto, no íntimo, no secreto, que ninguém está vendo. E eu te faço essa pergunta, será que você está hoje como Saul? O que você tem planejado para o seu ano, irmão? Nós estamos no primeiro mês. As perspectivas são péssimas. O nosso país está um caos. Ontem até o Tiago mandou para o Maurício, ô Tiago, essas notícias, você não manda assim de noite não, que a gente nem dorme. A energia elétrica vai subir mais de 80%. Vai voltar na lamparina, irmão. E aí nós começamos a ver tudo isso, e eu quero te perguntar, quem que pode nos salvar de tudo isso? Ai, se entrar um outro tal, o tal. Irmãos, quem pode nos salvar de tudo isso é Deus. Quem pode mudar a história da nossa vida e do nosso país é Deus.
Só que sabe através de quem? De você, meu querido. Se você não se mexer, se eu não me mexer, vai piorar mais e mais. Cabe a nós, servos de Deus. Ai, aceitei Jesus, sou crente. Cadê o fruto? Cheios de si ou cheios do Espírito? Eu já fiz teologia, eu sei isso, sei aquilo, estou há muito tempo na igreja. Cadê o fruto? Se o povo de Deus nesse país orasse, não se preocupasse tanto com dinheiro, poder, fama, não estaria acontecendo isso, irmãos. Eu tenho certeza disso. E eu quero te perguntar, como você tem planejado a sua vida? Você se cansou do ministério, meu querido? Agora você vai cuidar da sua casa, da sua família? A gente escuta muito isso. Eu quero avisar uma coisa para você. O caminho de Deus não tem volta. Não tem volta. Se eu desistir, vai ter consequência. E eu glorifico a Deus porque o caminho dele não tem volta, porque eu não quero voltar. Agora, muitos querem cuidar da sua própria vida, cheios de si. Não, é porque agora eu tenho um emprego bom, não porque eu tenho que viajar, não porque... Irmão, você pode fazer tudo isso. Deus está nisso. Porque se Deus não tivesse te dado, você não teria. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se servir a Deus for peso para você, o Espírito Santo não pode habitar em você. O Espírito Santo não entra junto com o lixo. O Espírito Santo não entra junto com a vaidade, com a soberba, com a ganância, com a ostentação. Não entra. É fogo estranho. A gente tem visto muito fogo estranho aí. E eu quero te perguntar uma coisa. Com quem você tem feito aliança, meu querido? Com quem você tem feito aliança? É com Deus mesmo? O dono deve estar aqui, né? O dono está aqui? Não? Ainda bem que não veio no meu pé, que tem escada. Que eu não tenho medo de capeta, mas eu tenho medo de cachorro. Com quem você tem feito aliança? Esse ano, 2016, fiz o meu projeto de vida, voltar às veredas antigas. Com quem é tua aliança? Com você mesmo, porque você é cheio de si? Eu vejo que nós fazemos às vezes aliança com o mundo sem perceber. O meu trabalho, o meu negócio, o meu filho, a minha casa, o meu. Com quem você tem aliança? Eu quero te avisar uma coisa, se você ainda não sabe, ninguém nunca te contou, presta atenção. O Deus que nós servimos é dono de tudo. Se você está achando que é muito vantajoso ser dono de si mesmo, ser cheio de si, eu quero te dizer que é prejuízo. Porque Deus não vai honrar quem é cheio de si. E Ele é dono do seu negócio. Ele é dono da sua família. Ele é dono da roupa que você veste. Ele é dono do carro que você anda. Ele é dono da casa que você mora. Ele é dono de tudo, mesmo que você não queira dar, porque você seja um avarento, que questiona dízimo, que questiona oferta, que questiona a obra de Deus. Se Ele, com um sopro, disser, não abençoo mais, acabou, morreu. Você fez aliança com Deus, ou a sua descendência está em perigo? Outra coisa, alguns rejeitam a ideia de fazer uma aliança com Deus, porque eles querem ser livres. Essa liberdade é falsa. Essa liberdade está escondida atrás de uma aliança com o mundo. Porque quem tem aliança com o mundo não quer fazer aliança com Deus. Porque aliança com Deus exige fidelidade. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Você sabe o que é isso, irmão? Essa palavra existe na sua vida? Essa palavra existe na sua casa?
Jesus, ele nos deu exemplo que para ser fiel a ele, nós precisamos ser fiéis, responsáveis. Hoje em dia há uma grande irresponsabilidade em tudo, no trabalho, na escola. Fidelidade é fruto do Espírito. Se eu sou cheio de mim mesmo, eu não sou fiel. Se eu não sou cheio do Espírito, eu não sou fiel. Ao contrário do fruto do Espírito, que é a fidelidade, o fruto da carne é a infidelidade. A dificuldade de ser fiel. Deslealdade, mentira, irresponsabilidade, negligência. Deixa tudo para depois. Agora eu quero te dizer para a gente encerrar. Satanás, que cobiçou o trono de Deus, foi o precursor da infidelidade, da soberba. Então eu quero te perguntar, você responde aí no seu coração para não ficar desconfortável para você. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Não tem meio do caminho. Pastor, isso é muito forte. É mesmo. Deu até tremedeira na hora que eu vi aquele monte de demônio com liberdade para agir aqui. Deu até tremedeira, eu subi aqui tremendo. Eu quero te perguntar, meu querido. Satanás começou com essa história. E nós temos sido, como povo de Deus, que se diz povo de Deus, levado por essa história. Infidelidade, soberba, foi o que derrubou. Um anjo de luz que foi criado para adorar a Deus, quis ser como Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, para a gente encerrar. O pessoal pode subir, porque nós precisamos orar muito, muito, muito. João, capítulo 7, verso 18, Evangelho de João. As visitas me perdoem, mas essa palavra é para vocês também. Evangelho de João, capítulo 7, verso 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Evangelho, irmão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E hoje em dia nós estamos achando que nós temos o direito, aceitamos Jesus, muitas vezes somos batizados, frequentamos uma igreja evangélica, achamos que estamos abafando. Mas nós achamos que temos o direito de falar por conta própria aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, e não o que Deus pensa. Porque nós somos donos de nós mesmos. Nós não queremos palpite. Nós não queremos opinião. Nós não queremos ajuda. Nós não queremos repartir a glória, que não é para ser nossa, é de Deus. Essa palavra de João, eu nunca tinha lido, irmãos, esse versículo. Eu comecei a orar hoje e procurar que Deus falasse mesmo comigo e confirmasse essa palavra que Ele quis entregar para mim e para você. Para a gente analisar se a gente é cheio de si ou cheio do Espírito. E eu achei muito interessante, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Eu sei, eu posso, eu faço. Por isso eu estou te falando isso, porque eu já sei. Ninguém sabe nada. Só Deus sabe todas as coisas. Se nós não estivermos submissos ao Espírito Santo, irmãos, eu quero usar uma expressão para você. Você está lascado. Você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter a melhor condição do mundo, você pode ter a melhor saúde do mundo, porque vai acabar. Vai acabar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com nada. Você goste ou não, enquanto nós não nos dobrarmos, nós vamos passar provas e provas, até que nós sejamos aprovados.
Qual prova você tem passado, meu querido? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Ai, loucura! Nossa, quanta coisa! Estou na igreja todo dia. Ai, que loucura! Eu deixar minhas coisas para ajudar as pessoas. Ai, que loucura! Eu ter que ir no discipulado, submeter a um líder. Ai, eu não gosto dessa pessoa. É? Você é melhor que ela? Então por que você não está no lugar dela? Por que você não está lá, cuidando das pessoas, se você é tão bom? Por que você tem preguiça? Por que você tem desânimo? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural que é cheio de si, ele não aceita isso. Ele acha graça. Ele acha ridículo. Ele acha exagero. Pastor Maurício é radical. A gente só ouve isso. Eu quero continuar ouvindo isso em nome de Jesus. Porque no momento que nós pararmos de ouvir isso, é porque nós estamos indo igual os outros para o mundo. Quero ouvir isso sempre. Quero desagradar sim. Não estou aqui para agradar. Mas que a palavra de Deus seja pregada na íntegra. E que a palavra de Deus seja posta em prática. E que eu e você possamos ir para o céu e não para o inferno. O inferno existe, pastora? Existe. E se nós não tomarmos uma posição, nós vamos para lá. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Diga assim, aquele. Eu não estou ouvindo toda a igreja. Aquele que é cheio de si não pode ser cheio do Espírito. A decisão é tua. Eu oro para que a sua visão espiritual seja aberta. Que o próprio Espírito Santo possa te incomodar. Para que você não fique dando tanto lado para demônios. E para que você comece esse ano de 2016 com fidelidade, humildade. Se entregando a Deus. Submetendo aqueles que Deus colocou. Porque nós não estamos aqui para brincar com você. E nem para você brincar conosco. Porque eu tenho um compromisso com você. E o mínimo que você tem que fazer é ter um compromisso com Deus e conosco. Eu não tenho um compromisso só com Deus, irmãos. Primeiro é o meu compromisso com Deus. Mas eu tenho um compromisso com a igreja e com você. Por que você tem que falar que tem um compromisso com Deus e não tem compromisso com a igreja, comigo e com o pastor? Por quê? Você é mais bonito? Você é mais cheio de si? Então eu gostaria de ver esse ano todos participando do discipulado. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de discipulado? Porque são soberbas, cheias de si. Porque lá eu tenho comunhão, eu tenho que me expor, eu acabo me expondo. Eu exponho minha vida, eu exponho minha casa. Eu tenho que me submeter. Ai, não precisa me visitar, visita as pessoas que precisam. Uai, você não precisa? Você não precisa ser amado, cuidado, corrigido muitas vezes? Cheio de si, soberbo, orgulhoso, prepotente. Aqui funciona assim, tá? Estão avisados. Aqui funciona assim. Um monte de aprisco para que você esteja coberto. Eu gostaria que você fosse minha ovelha. Mas essa é uma das condições. Aqui funciona assim. Não seja cheio de si, mas seja cheio do Espírito. Vai ser bom para você, para sua casa, para sua família, para o seu negócio, para o seu ministério. Se você tem desejo de entregar a sua vida a Jesus, faça isso nessa noite. Se você tem desejo de rever esses conceitos e voltar a ser cheio do Espírito, vamos fazer isso nessa noite. Fique de pé.